A ressurreição, apesar de muito real, ela traz coisas para a nossa vida. Ela ensina coisas para a gente. Ela vem dizer para a gente que a vida não se limita à sexta-feira. Que isso? A vida não se limita à violência, a jogo de interesses, à opressão do mais forte, a pregos e à cruz. A vida não se limita à quarta-feira. Quando eu olho para a ressurreição, coisas são ditas à minha vida, coisas são ditas no meu coração, que esse momento não é o último e que a sexta-feira carrega o domingo. A sexta-feira carrega o domingo. Mas eu queria contar para vocês que nós, o povo cristão, o povo evangélico, é o povo da sexta-feira e do domingo. A gente fala na sexta-feira da paixão, a gente fala no sofrimento, e a gente sempre fala da ressurreição no domingo. Nós somos a sexta-feira e nós somos o domingo. Mas talvez uma coisa falte na nossa vida, é a gente entender e considerar o que aconteceu no sábado. Você nunca pensou nisso? Você sabe que ele foi crucificado na sexta-feira. Você sabe que ele ressuscitou no domingo. Mas o que aconteceu no sábado? Aliás, por que será que aquelas mulheres, ao invés de, no dia seguinte, irem perfumar o corpo do Senhor, limpar o corpo do Senhor, por que aquelas mulheres esperaram o domingo? Simples, porque no sábado não podia trabalhar. O sábado era o maior distanciamento que aquelas mulheres tiveram, o maior distanciamento que os seguidores do Cristo tiveram, foi justamente no sábado. O sábado foi o lugar do distanciamento. O sábado foi o lugar da espera. Eu sei que na sexta-feira ele morreu. Eu sei que no domingo ele ressuscitou, mas o sábado é o lugar da espera. Eu queria dizer para você uma coisa, que o sábado aparece aí para ensinar para mim e para você. Que tem coisas que a gente tem que esperar. Tem coisas que não dá para fazer. Elas não podiam tocar no corpo de Jesus, porque elas não podiam sair de casa no sábado. Elas não podiam comprar nada no sábado. Elas não podiam se deslocar para lá no sábado. Então, tem momentos na nossa vida que a gente tem que esperar. E eu acho que o momento mais difícil para aquelas mulheres foi justamente esperar o sábado. Irmãos, entre a violência e a vitória, Deus trabalha. Entre a cruz e a ressurreição, Deus trabalha. Muitas vezes é preciso ter fé para esperar o sábado. Sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que o sábado fala dos nossos limites. O sábado fala quando a gente não tem o que fazer. Na sexta-feira dava para acompanhar a crucificação, e as mulheres ficaram ali, no pé da cruz. Na sexta-feira havia o que fazer. No domingo havia o que fazer, mas no sábado não tinha nada para fazer. Elas só podiam esperar. E talvez esse momento que nós vivamos hoje é um momento de quem se encontra com o sábado. E tem simplesmente que esperar. Quando as minhas forças terminam, quando as minhas possibilidades terminam, quando o corpo é levado de mim, e quando o domingo da ressurreição eu sequer sei o que vai acontecer. O que sobra para mim é esperar. E elas foram. O domingo amanhece a primeira luz, e elas foram para fazer aquilo que não precisavam fazer e para buscar aquilo que não deveriam buscar. Aquelas mulheres maravilhosas que são, foram fazer aquilo que não precisava fazer e foram buscar aquilo que não precisavam buscar. Os anjos dizem para elas:
aquele que vocês buscam não está aqui mais. Isso traz à minha vida algumas coisas, irmãos. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. A gente tem até boa intenção. Aquelas mulheres acordaram cedo, gastaram o seu dinheiro, partiram na direção do túmulo, mas estavam indo na direção errada, fazer o que era errado. A gente, às vezes, tem até boa intenção, mas está pegando o caminho errado na vida. Está tomando decisões erradas. Porque, no fundo, nós somos mais reativos do que reflexivos. A história dessas mulheres fala com você. A história dessas mulheres fala comigo. A história dessas mulheres te manda um recado. Você é mais reativa do que reflexiva. Elas reagiram à morte com aquilo que elas tinham. Elas reagiram à morte tentando passar perfume num corpo que apodreceria. Porque mais do que refletir, elas reagem. Eu quero dizer para você que talvez hoje a sua vida seja uma grande confusão, a sua vida esteja numa grande confusão, a sua história seja uma história de confusão, porque você, a exemplo dessas mulheres, é mais reativo do que reflexivo. Porque se elas refletissem, elas pensariam nas promessas. O Cristo ressuscitaria. E se o Cristo ressuscitaria, ele não estaria na tumba. Se o Cristo ressuscitaria, ele não estaria ali para recebê-las, o corpo dele não estaria ali. Mas elas reagem mais do que refletem. A sua vida termina sendo essa confusão que está hoje. Às vezes a nossa vida vira uma grande confusão, porque ao invés da gente ser reflexivo, a gente é reativo. Elas não lembraram da promessa. Coisas dão errada, porque coisas terminam caminhando de maneira errada, porque a gente simplesmente não para lembrar o que deveria lembrar. A gente vai na direção do que não deveria ir. A gente toma o caminho que não deveria tomar. A gente faz as compras que não deveria fazer. Nós somos chamados nessa Páscoa para olhar para dentro. A Páscoa é um convite que a gente tem de olhar para dentro. A Páscoa, ela fala na sua essência de passagem. É o Pachar, é a travessia, é a passagem. E o convite que você recebe nessa noite é fazer uma viagem para dentro. É a capacidade de olhar para dentro para você entender se você tem sido mais reativo do que reflexivo. E tomar o caminho errado, no tempo errado, na direção errada. A gente corre muito atrás. A gente corre atrás das coisas. A gente corre atrás do dinheiro. A gente corre atrás das soluções. A gente corre atrás das essências. A gente corre atrás dos aloés. Mas o que a gente deveria fazer, ao invés de correr para trás, é correr para dentro. O grande convite da Páscoa é a gente correr para dentro. Para as coisas que a gente ouviu, para as promessas de Deus, para a palavra. Esse é o convite da Páscoa. Mas como você não consegue parar, você toma atitudes reativas e você estraga tudo. Porque não consegue viajar para dentro, não consegue fazer a passagem para dentro. Quem não consegue viajar para dentro, quem não consegue olhar para dentro de si, vai sofrer por males imaginários. Qual era o problema que aquelas mulheres carregavam? No meio do caminho, elas andavam e elas traziam um problema na cabeça. Elas tinham um problema para resolver. Qual é o problema? Elas começaram a conversar entre elas e elas diziam uma para a outra: nós temos um problema. Qual era o problema? A pedra. A pedra era o problema. Elas falavam diziam uma para a outra: quando a gente chegar lá, na frente da tumba, tem uma pedra enorme. A gente não vai conseguir carregar. A gente não vai conseguir afastar. Não tem um homem para ir com a gente. Claro, os homens estavam todos escondidos. Os homens estavam escondidos, apavorados. Jesus Cristo tinha morrido.
Elas foram sozinhas, elas se deram conta que elas tinham que arrastar uma pedra. Cá para nós, elas não tinham que arrastar pedra nenhuma, porque o anjo já tinha feito isso, porque Deus já tinha feito isso a seu modo, porque a pedra saiu do lugar por um milagre. Mas quem carrega a vida de maneira reativa, quem não consegue pensar, quem não consegue se apropriar das promessas de Deus, quem não consegue viajar para dentro de si, vai pelo caminho da vida, levando problemas que não existem, sofrendo por coisas que jamais acontecerão, nutrindo medos que jamais existirão. Porque quem é pouco reflexivo, quem não visita as promessas de Deus, vive problemas imaginários, porque a pedra não estava lá. Ela sofreu antecipadamente por uma pedra que não estava lá. Sabe por quê? Porque ao invés de dar conta das coisas do lado de fora, de correr atrás das coisas como você corre, você devia parar e fazer uma viagem para o lado de dentro. Páscoa é um convite para viajar para dentro. Páscoa é o convite que Deus está fazendo para você. Passa desse lugar para esse lugar. Qual é a prova que efetivamente Jesus Cristo ressuscitou? Qual é a prova que você tem que efetivamente Jesus Cristo ressuscitou? Qual é a prova? O relato das pessoas, mas está na Bíblia. O relato dos discípulos. Mas não me use a Bíblia como argumento, porque as pessoas não creem na Bíblia. Eu não gosto de ver pessoas argumentando com pessoas que não creem na Bíblia, argumentando com a Bíblia. Ela pega um objeto de argumento, e aquele objeto de argumento não diz nada para outra pessoa. Mas está escrito na Bíblia. Daí, está escrito na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. A pessoa diz assim, eu não creio na Bíblia. Me dá a prova que Jesus Cristo ressuscitou. Porque está escrito... Minha querida, presta atenção, não entendeu. Eu não creio na Bíblia, eu quero uma prova que Jesus Cristo ressuscitou. Não vai dar para a gente dar a prova que Jesus Cristo ressuscitou. A prova que Jesus Cristo ressuscitou está nas minhas palavras, nas minhas crenças e nas minhas ações. A única prova que eu tenho para o mundo que Jesus Cristo ressuscitou, essa prova está nas minhas palavras, nas minhas crenças, nas minhas ações. Se eu não tenho a Bíblia como argumento para quem não crê na Bíblia, o que eu tenho é o meu testemunho. A verdadeira prova mais concreta que aquela mulher que trabalha contigo tem, que Jesus Cristo ressuscitou, é você. Você é a prova. É a prova com as suas palavras, é a prova com as suas escolhas, é a prova com a sua atitude. Você é a prova que Jesus Cristo ressuscitou. Você é o grande testemunho que Jesus Cristo ressuscitou, através das suas crenças, através das suas certezas, através das suas escolhas, através das suas palavras. O convite que a Páscoa faz para a minha vida é: eu sou a testemunha que Jesus Cristo ressuscitou. Eu sou a maior prova que Jesus Cristo ressuscitou. Mas a sensação que às vezes a gente tem, que as pessoas passam por nós e não experimentam o testemunho de Jesus Cristo na nossa vida. A ressurreição, irmãos,
não é um evento, é uma condição. A ressurreição não é um evento, é um modo de vida. Entender a ressurreição é sair da multidão e entender que algo acontece entre você e Deus. Isso é ressurreição. Por isso que ressurreição não pode virar festa. Ressurreição é o momento onde eu voltei a viver. Ressurreição é a certeza que eu tenho que coisas que tinham morrido dentro de mim tornaram-se vivas de novo. Ressurreição é aquela provocação que alguém entende que deve ir na direção certa, na direção de Deus. Hoje é Páscoa. E o convite é que você não corra para um túmulo vazio. É que você corra na direção de Deus. É que você entenda que uma experiência coletiva, sobretudo, é uma experiência individual. Verso 8. E elas se lembraram do que estava escrito. Sabe o que eu desejo para você? Que você lembre do que estava escrito. Uma amiga minha foi entrevistar um cara de posto alto na empresa dela. E o cara era filho de pastor. Ela perguntou para ele assim, qual é a contribuição que o fato de você ter contato com a Bíblia e ter sido de pastor trouxe para a sua vida? Ele falou assim, nenhuma. Não trouxe benefício nenhum. Só fez com que eu ficasse bitolado. Aí ela falou assim para ele, você não acha que você está ressentido? É justamente com seu pai, com a sua família, ou com a repressão que você viveu? Ele falou assim, não, eu me ressinto de um tempo onde eu poderia ter produzido mais, e fiquei preso e não produzi nada. Aí ela fez uma pergunta para ele assim, o que acontece quando os dias maus chegam? O que acontece quando você está no seu quarto e o dia mau chega? Aí ele riu e falou assim, eu lembro do que a palavra dizia. Sempre vem um versículo na minha cabeça. Sempre vem a memória da palavra. O texto que a gente acabou de ler diz o seguinte, e elas lembraram do que a palavra dizia. Por isso que eu trago meu filho para a igreja. Por isso que daqui a pouco aquelas crianças vão entrar aqui, e mais do que fantasiadinhas de anjinho, elas estão sendo envolvidas pela palavra, porque no dia mau, elas vão lembrar da palavra. Elas vão lembrar do que o Senhor disse, elas vão lembrar que elas viveram situações, quer pelo teatro, quer pelas canções, quer pela palavra, elas vão lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. Isso é a grande beleza da Páscoa, é entender que em algum momento tudo isso faz sentido, em algum momento tudo isso toma forma dentro da minha alma, e eu lembro que Jesus Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu me levanto também. O grande convite da Páscoa é esse, é a gente conseguir lembrar, essa capacidade que a palavra tem de levar a gente para um lugar melhor, essa capacidade que a palavra tem de construir mundos dentro da gente. O texto diz, e elas se lembraram do que ouviram. O que é que eu desejo para você nessa Páscoa? Que o ano que vem pela frente, que nos dias que chegam pela frente, você lembre das coisas que foram ditas, que você lembre da palavra, que a palavra que você faz cantar com a sua filha, que as orações que você faz na noite, que os cânticos, que botar ela ajoelhada à beira da cama, isso um dia brote e brotará. Por mais infértil que seja o chão, isso brotará. Porque como foi dito na palavra, e elas se lembraram do que ouviram. Páscoa é o convite para viajar para dentro.
Páscoa é o convite para que eu busque o lugar certo, a direção certa, e não desperdice tempo com coisas que não me levarão a lugar nenhum. Páscoa é o convite que eu tenho de parar de ser reativo e me tornar mais reflexivo, para parar de dar cabeçada nessa vida. Páscoa é o convite que Deus me faz a olhar para a cruz, a olhar para o túmulo vazio, mas é para olhar para dentro de mim também. Esse é o convite da Páscoa. Eu posso passar pela vida, mas eu me lembrarei da palavra. Em algum momento a palavra brotará na minha alma. Em algum momento a palavra brotará na vida da minha filha. Em algum momento a palavra brotará nos dias difíceis. Ela lembrará da palavra, como aquelas mulheres. Que as crianças entrem e que as crianças encenem a palavra. De alguma maneira elas vivam essa encenação da palavra. Mas que, sobretudo, a palavra esteja aqui dentro delas. Mais do que nas músicas, mais do que nas fantasias. Quando você vir essas crianças cantando, faça a sua oração, que um dia elas se lembrem da palavra. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Que um dia ela se lembre da palavra. Boa Páscoa. É tempo de parar de ser reativo e se tornar reflexivo. A Páscoa é passagem, mas a Páscoa é também parada. Que hoje tenha sido seu dia de simplesmente parar e entender. Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós ficamos de pé junto com Ele. Palavra do Senhor. É isso mesmo. Palavra do Senhor, e algumas pessoas responderam, graças a Deus. É isso mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus.